Olá, tudo bem? Como eu prometi no vídeo anterior, né, eu comentei, deixei um recadinho, o pessoal que não assistiu tem a oportunidade, né, de estar vendo agora. Então eu comentei no vídeo anterior que eu estaria fazendo uma série de vídeos falando um pouquinho sobre a área que eu estou estudando, que é a psicopedagogia. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar com vocês o que é a psicopedagogia. Muitas vezes as pessoas perguntam, o que você está estudando? Aí eu digo, eu estudo psicopedagogia. Mas o que é psicopedagogia? O que faz? É um psicólogo? Não. É um professor? Não. Então, eu vou estar explicando para vocês de forma bem sucinta o que é a psicopedagogia. A psicopedagogia é uma área de estudo que tem como o objeto de estudo dela é a aprendizagem. Então, ela se dedica, né, a estudar sobre como o sujeito aprende, quais são as formas que o ser humano adquire o conhecimento. Esse é o foco da psicopedagogia, né? Saber como o sujeito aprende, de que forma ele adquire esse conhecimento, de que forma ele vai se desenvolvendo. E é uma área que atua, né, desde a tenra idade, né, até a idade mais avançada, porque durante todas as etapas da nossa vida, nós estamos aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo e vamos aprendendo a cada dia. Então, a psicopedagogia, ela estuda isso, né? Como é que essa aprendizagem ocorre? De que maneira que essa aprendizagem ocorre na vida do ser humano? E também estuda as patologias, né? Estuda os transtornos de aprendizagem, o porquê que muitas vezes ocorre o fracasso escolar, as dificuldades que muitas pessoas têm de aprendizagem, por que elas ocorrem, quais são as causas. Então, a psicopedagogia estuda tudo isso, né? Todo esse processo de aprendizagem e também as causas da não aprendizagem. A partir do momento, né, que o psicopedagogo ele tem esse conhecimento de como é que as pessoas aprendem, como é que o ser humano aprende, e ele se depara com alguém que está com problema, com uma dificuldade de aprendizagem, então ele faz toda uma avaliação para entender o que está acontecendo com esse sujeito e a partir disso, ele levanta as hipóteses, né, do que pode estar acontecendo e chegado a uma conclusão, ele faz um plano de intervenção, né, com atividades que vão melhorar o desempenho daquela pessoa que está tendo alguma dificuldade. Tem pessoas que têm algum transtorno, tem pessoas que têm apenas uma dificuldade de aprendizagem, algo passageiro, né? Às vezes pode ser por fatores internos, né? Que é no caso dos transtornos de aprendizagem, e também pode ser por fatores externos, que é o caso, né, das dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes, quando a pessoa não aprende, quando a pessoa tem uma dificuldade em alguma área, é muito comum a gente ver isso sendo colocado sobre o sujeito, essa responsabilidade. Ela é colocada toda sobre o sujeito. Se ele não aprende é porque ele não quer, ou é porque ele não é capaz, ou, né? Cada pessoa dá um motivo, né? São N motivos, mas aquela responsabilidade geralmente sempre acaba caindo sobre o sujeito. E, na verdade, estudando sobre todo esse processo de aprendizagem, todo o processo do desenvolvimento humano, a gente acaba entendendo, conhecendo que não é, né, desta forma. Nem sempre, quando alguém tem uma dificuldade de aprender algo, é porque aquela pessoa não quer, é porque aquela pessoa está com má vontade, é porque ela não se esforçou o suficiente. Às vezes, né, na maioria das vezes, na verdade, é porque tem algo interferindo, algo está impedindo que ela consiga aprender, né, aquele conteúdo, é, aquela área ali que ela está desenvolvendo essa dificuldade. Então, o psicopedagogo, ele é muito importante, né, nessa
nessas áreas, assim, porque ele é o profissional que vai avaliar esse caso, seja criança, seja adolescente, seja adulto, né? Independente da idade, seja idoso, começa a ter alguma dificuldade, né? Apresentar alguma dificuldade, às vezes até a pessoa já sabia, né? Ou desempenhava muito bem uma função e de repente não consegue mais desempenhar com da mesma forma como desempenhava antes. Então, está acontecendo alguma coisa com essa pessoa. E o psicopedagogo é o profissional que vai avaliar isso. Ele vai verificar, né? Nós trabalhamos com vários testes, então ele vai verificar todo o contexto, o que está acontecendo com aquela pessoa, quais são as suas habilidades, a gente sempre vai reforçar isso, quais são as habilidades que esse sujeito tem e o que ele precisa melhorar, né? Então, essa é a atuação do psicopedagogo. Ele atua estudando o processo de aprendizagem do sujeito, né? E também avalia, investiga as causas da não aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem que alguns sujeitos apresentam. Então, quando alguém perguntar para você, ou quando alguém falar, né, para você, eu sou psicopedagogo, ou eu estudo psicopedagogia, ou quando você vê alguma propaganda na área, né, sobre a psicopedagogia, você já vai saber do que se trata, né? A psicopedagogia estuda isso. E a psicopedagogia atua não somente nas escolas ou na clínica, porque geralmente quando a gente fala de aprendizagem, a gente já leva o nosso pensamento à escola, né? Mas não, o psicopedagogo, ele pode atuar tanto em clínica, né? Ele pode ter a sua própria clínica, fazer o atendimento individual, ele pode atuar na instituição escolar, no caso, né? Mas ele também pode atuar em outras áreas, como em hospitais, que também tem, né, as classes escolares, alguns hospitais, né, tem as classes escolares, e ele pode atuar em empresas. Por quê? Né, que ele pode atuar em tantas áreas, né? E pode atuar em outras áreas também. Mas por quê? Porque todo o nosso processo de desenvolvimento, durante a nossa vida toda, nós vamos estar aprendendo alguma coisa, né? Então, a gente está sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo. Então, a aprendizagem, que é o nosso objetivo de estudo, que é o nosso foco de estudo e como ela acontece, está envolvida, presente na vida do ser humano sempre. Então, o psicopedagogo ele vai atuar sempre, né? Então, ele vai ter vários campos aí para atuar, várias possibilidades para estar atuando. Na empresa, por exemplo, as pessoas precisam desempenhar uma função, as pessoas precisam passar por treinamento, elas precisam aprender uma função, e às vezes tem alguém lá na empresa que não consegue ter o mesmo desempenho que o colega, não consegue aprender algo, né? Desempenhar uma função. Então é importante que isso seja avaliado. Por que que essa pessoa não está conseguindo aprender, né? O que que está acontecendo que ela não está conseguindo se desenvolver o suficiente? É, é importante estudar. O psicopedagogo institucional, geralmente ele trabalha muito com consultoria, então ele faz uma avaliação de todo o ambiente, né? O que que está acontecendo naquela empresa, como ela age, como é que ela é a respeito dos conhecimentos, ela é uma empresa aberta a novos conhecimentos, ela é uma empresa fechada, né? Ela já tem a sua forma e não muda, tem que ser, né, daquela forma e pronto. Como é que essa empresa é? Como é que essa empresa age com os seus colaboradores? Ela oferece cursos, capacitação, né? Tem todo um amparo aos seus colaboradores, tem todo um treinamento. Então, ele vai avaliar tudo isso, vai avaliar a equipe, né? Se há um entrosamento entre a equipe, se aquele colaborador se sente à vontade, se ele se sente parte da equipe, né? Para poder chegar a uma conclusão, né? E saber o porquê que a aprendizagem não está acontecendo, por que estão havendo dificuldades, ou por que o desempenho não está sendo como o desejado.
Então, essa é a área do psicopedagogo. Então, ele pode atuar tanto na clínica, né, quanto nas escolas e quanto em outras instituições, e pode trabalhar com as pessoas, né, em todas as etapas da sua vida. E nos vídeos seguintes, né, eu vou estar focando na psicopedagogia institucional, né? Então, muito obrigada. E se você tiver interesse de saber um pouco mais, é só acompanhar os próximos vídeos.